Hoje vamos falar do lado humano da salvação. Dentro dessa série de soteriologia, nós observamos sobre a salvação do ser humano. Observamos que Deus também tem o seu papel. Ele tem esse conhecimento de todos nós, se vamos confessar ou não Ele como seu Salvador. Deus, ele faz algo extraordinário. Ele mostra o amor dele enviando Jesus Cristo. É isso que diz em João capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é a obra de Deus em favor do homem e não do homem em favor de Deus. Há, porém, uma coisa que Deus não faz no que diz a respeito à salvação do homem. Deus não obriga ninguém a aceitá-la ou confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Antes de experimentar a conversão, o homem precisa desejá-la, dando lugar à operação do Espírito Santo, a operação divina. Se nós observarmos, o amor de Deus é tão grande pela humanidade que Ele quer que ninguém se perca. Muitas vezes nós falamos, alguém aceitou Jesus. Quem nos aceita primeiro é Jesus. Nós apenas confessamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. É isso que a Bíblia diz, que Ele nos aceitou primeiro. Nós apenas confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Vamos observar como é a convenção do homem. O termo convenção literalmente significa virar-se para a direção oposta. De acordo com a Bíblia, é ato pelo qual o pecador se volta do pecado para Jesus Cristo, dando lugar tanto para obter perdão dos pecados, como para libertar-se dele. É isso que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 1,9. A convenção fala do abandono da vida do pecado para abraçar a vida real e verdadeira oferecida por Deus através de Jesus Cristo. Se nós observarmos ali em Atos, capítulo 14, versículo 15, ali em Listra, Paulo e Silas, né? Eles estão ali literalmente, tá? Fazendo o trabalho do Senhor Jesus, as pessoas se convertem, Paulo e Silas, Paulo faz ali aquela pessoa ter um milagre naquele lugar, e aquelas pessoas, através do nome do Senhor Jesus, ele ora e as pessoas são curadas, e as pessoas trazem oferecimento para ele e Silas, e eles rasgam suas vestes e diz que não é necessário eles fazerem aquilo, porque eles estão curando no nome do Senhor Jesus. A honra e a glória tem que ser dada a Ele. Então quem salva é Jesus Cristo. O homem não precisa ter esse mérito. Felizmente tem alguns agora que tem esses méritos, se acha, né, até melhor do que Jesus, mas naquele grande dia vai ter o seu julgamento. E se nós observarmos também ali em Ezequiel, capítulo 18, versículo 30, ele fala para o povo de Israel se converter para poder ter uma vida eterna. Se não se converter, também vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. O povo de Israel vão se converter verdadeiramente na grande tribulação. Os pré-tribulacionistas acreditam assim. Porque naquele momento eles estão sitiados a cidade, eles vão olhar para cima e dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vão reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor. Naquele momento Deus se levanta do trono, envia Jesus, e ali no finalzinho da grande tribulação Deus salva o povo de Israel. A verdadeira convenção envolve dois atos. Primeiro, dar as costas ao eu, né? Ao pecado. É como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A segunda é crer que Deus, voltando-se para Ele e abraçando a vida eterna em Cristo Jesus. Precisamos observar a verdadeira convenção do ser humano. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais.
Há um processo dentro da convenção para a santificação, mas a convenção é a pessoa abrir os seus lábios. É como Paulo fala aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 ao versículo 10, ele diz: a saber, se com tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se nós que já confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador chegarmos a morrer, hoje nós teremos a vida eterna. A convenção, amados, muitas pessoas já fiz perguntas e uns também já me perguntaram, já fiz pergunta: você tem certeza da sua salvação? E tem pessoas que dizem não. Eu digo: por que você não tem certeza da sua salvação? Ele diz: é porque eu posso confessar Jesus e depois cometer erros e falhas. A Bíblia é bem clara para mim, para você, em 1 João, ou melhor, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Diz: aquele que crê será salvo, aquele que não crê no Filho unigênito de Deus já está condenado. Então, a partir do momento que a pessoa confessa Jesus como seu único e salvador, ele está salvo da condenação eterna. Há um processo de santificação. Nós vamos ver isso depois, sobre o processo da santificação. Ninguém é salvo por obra, por fazer alguma coisa. Nós somos salvos por Cristo Jesus, reconhecendo Ele como nosso único e suficiente Salvador. Falar um pouco sobre arrependimento. O arrependimento envolve uma completa mudança de pensamento sobre o pecado e a percepção da necessidade de um Salvador. O arrependimento faz o homem ficar tão constritado por causa do pecado que ele aceita com alegria tudo o que Deus requer para a sua vida de retidão. O que Deus requer para uma vida de retidão? O arrependimento. Não é a mesma coisa que o remorso. O remorso é a tristeza do mundo que produz a morte. O arrependimento é a tristeza segundo Deus conduz à salvação. É isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Passo para arrependimento sincero. Primeiro, reconhecimento do pecado. Segundo, tristeza pelo pecado. Terceiro, abandono do pecado. Se nós observarmos, o arrependimento não é remorso. Tem muitas pessoas que participam do culto e ali tem um remorso, mas não tem um arrependimento, não querem mudar. É só naquele momento. O arrependimento tem que ser de dentro para fora. É algo interior para o exterior. Você tem que mostrar os frutos do Espírito Santo na sua vida, mostrando que você realmente mudou. Assim é o arrependimento. Na próxima aula vamos falar mais sobre